Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Estamos mais uma vez aqui com o nosso Pentecast. E esse Pentecast é o de número 8. Eu sou o Anderson Fábio e a pregação hoje está em promoção. É Agosto do Freguês. Opa, aqui é o Marcelo Portela e eu sou o Arauto do Reino. Aqui é o William Corby e eu digo, Odá Odesse. Boa, gente! Hoje nós vamos falar sobre pregação contemporânea. Vamos ter uma conversa, um bate-papo aqui com o nosso pastor William Corby. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos para os mantos da semana. E nos mantos desta semana, nós queremos deixar avisado para você que nesta quarta-feira, dia 17 de junho, às 19h30, nós estaremos iniciando o nosso curso teológico de básico e médio em teologia, ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Vila Etíope. A igreja fica localizada na rua Vila Etíope sem número. Se você pegar a rua Vila Etíope, você vai chegar numa curva e você já vai ver a igreja já certinho ali para que você possa ali participar conosco. Para você participar, basta você vir, você vai se cadastrar ali. Provavelmente não vai ter o livro inicial para você, mas o coordenador vai conseguir o livro para que você venha participar. E o livro que nós estaremos iniciando é Hamartiologia, a doutrina do pecado. Então nós estaremos iniciando este livro para falar sobre o que a Bíblia fala sobre a questão do pecado. Então venha participar conosco, será algo bem edificante para muito crescimento espiritual para a sua vida. Convide outras pessoas e eu tenho certeza que a sua vida será edificada em vista no seu ministério. Nós queremos também deixar você avisado mais uma vez sobre as nossas redes sociais. Nós queremos a sua ajuda para estarmos tendo ideias aqui do que nós podemos abordar e o que você tem interesse que nós viemos abordar aqui. Nós temos algumas programações de podcasts já programados na nossa mente para falarmos sobre a escatologia pentecostal, para falarmos sobre as narrativas bíblicas e também para falarmos um pouco mais de arminianismo. Então há alguns pensamentos que nós estamos direcionando. Nós voltaremos com a série Dons Espirituais para falarmos dos dons, e nós temos um plano de dons espirituais bem interessante, que estaremos falando sobre os dons e também a respeito dos dons pela história. Então fique ligado, nos acompanhe, nos ajude, divulgue o nosso trabalho, esteja ali no nosso site, comente os nossos podcasts ali no www.pentecast.com.br. Ali você pode achar todos os nossos podcasts, pode comentá-los também por ali e também pode nos ajudar clicando no link da Amazon, que está ali no nosso site também, comprando livros diretamente pelo nosso link, que nós recebemos uma comissão pelos todos os produtos que são comprados pela Amazon pelo nosso link. Todas essas comissões elas são direcionadas em livros para que nós venhamos fazer promoções, sorteios aqui na nossa página e no nosso podcast, que tem a pretensão de analisar a teologia dentro de uma ótica pentecostal. Então nos ajude, divulgue nosso trabalho e nós temos certeza que com a sua ajuda nós poderemos alcançar mais pessoas que poderão ter acesso à boa teologia pentecostal. Um abraço a todos aí, fico com esse episódio que está bem atual sobre pregação contemporânea. Um abraço. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o pastor William Corby. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, irmão Anderson. Para mim é um privilégio, uma honra poder participar aqui do Pentecast. Eu acompanho um pouco o trabalho de vocês ali e confesso que estava ansioso para ter a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, ainda mais dentro desse tema que a gente se propôs a começar a analisar, estudar e falar. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Agradeço a oportunidade, tá bom, querido? Nós que agradecemos a honra aí, pastor. Para nós é uma honra ter o senhor aqui conosco. E, pastor, nos fale um pouquinho aí, rapidamente, quem é William Corby, para a gente conhecer um pouco do pastor. Vamos lá, então. William Corby, sobretudo, é um servo de Deus, alguém que está aprendendo todo dia, alguém que começou a estudar sobre o pentecostalismo há mais ou menos 5 anos para cá, e com mais intensidade
agora, conforme eu lancei meu livro, então a gente começou a se propor a falar mais desse assunto. Eu sou blumenauense, sou natural de Blumenau. Na verdade, eu morei a vida inteira lá, até meus 26 anos. Estava estudando Direito, queria ser advogado, estava no 4º semestre de Direito, trabalhava já numa advocacia, até que eu costumo dizer que Jesus fez algo parecido, assim, né, com o que fez com o Paulo. Eu caí do cavalo, né? Eu estava realmente eu tinha montado tudo certinho, uma estratégia de futuro para mim, e Deus foi lá e passou uma borracha e disse: não é nada disso que eu tenho para ti. E aí nasceu esse desejo de fazer teologia, e em Blumenau não fechava a turma. Então comecei a pesquisar sobre teologia, faculdade teológica, descobri São Bento do Sul e Joinville. Aí me mudei para Joinville em 2012, eu e minha esposa, e aí comecei a estudar, me formei, fiz um bacharel em teologia aqui pela faculdade Refidim, né, que o senhor conhece aqui também, né, Anderson? Sim, sim. Deus me deu a graça de fazer uma pós-graduação na área de discipulado e cuidado também. Em 2019, ano passado, né, na verdade dezembro de 2018 para 2019, então eu me tornei um dos obreiros integrados aqui da IADIO, aqui da Igreja Assembleia de Deus de Joinville, na pessoa do pastor Sérgio Melchior, nosso presidente, e hoje atuo como um dos obreiros aqui, pastores auxiliares aqui no Templo Sede. Então basicamente seria isso, alguém que está aprendendo todo dia um pouco, alguém que tem bastante fome pela palavra de Deus. De vez em quando a gente acaba pregando uma igreja aqui, outra ali. Quinta-feira agora, por exemplo, preguei aqui na nossa igreja, no lançamento do meu livro. E é isso, estamos aí aprendendo todo dia um pouquinho e cada vez mais aprender, sobretudo, ser servo de Deus. E o bom é que o senhor é de Blumenau, terra boa, porque eu também sou de Blumenau. Olha aí, que legal. Blumenau só vem gente boa de lá. Não que de Goiás também não tenha, né, Marcelo? É isso aí, aqui também tem muita gente boa e muita gente daí, viu? Isso é verdade. Então vamos lá, pra gente iniciar aqui nosso bate-papo aqui sobre pregação, e eu tenho certeza que todos nós temos, se fôssemos falar, temos bastante coisa para falar sobre esse assunto, mas a gente vai iniciar falando quais os problemas que a gente pode analisar que nós encontramos nessa questão da pregação nos dias de hoje. Pastor, que problemas que a gente encontra assim que não, isso aqui é um problema, esse aqui é um problema, nessa pregação que, como o senhor coloca no seu livro de pregação contemporânea? Um dos problemas que eu vejo, irmão Anderson, primeiro começa com o pregador. O problema às vezes já está nele. Em que sentido? Um pregador que vai para cima de um púlpito e ele não tem graça da parte de Deus. Ele não tem a unção do Espírito Santo. E quando eu falo unção do Espírito Santo, eu não estou falando nem de reteté, nada do gênero. Eu estou falando daquela graça de que quando o pregador transmite aquela palavra, a plateia, o público, os membros, quem está ali, sente, sobretudo, aquilo que está sendo transmitido. Então o que se percebe, inclusive eu aponto isso no meu livro, que um pregador, o problema já começa no pregador. Aí, como ele já está frio em cima de um púlpito, como ele já vinha às vezes na carne, como uma expressão que os pentecostais gostam de usar, já começa ali. Então aí ele começa então a pregar, por exemplo, um dos problemas daí na transmissão da palavra. Primeiro que daí a gente percebe que são pregações sem profundidade, né? São mensagens rasas que não se aprofunda, e aí nesse sentido alguns escorregam e descambam, né, para algumas teologias como a teologia da prosperidade, a teologia do coaching. Então, se fosse elencar aqui, um dos maiores problemas seria, na minha visão, essa teologia humanista e essa teologia que faz de Deus um gênio da lâmpada. Então, começa no pregador e depois termina na forma como ele transmite. Uma mensagem rasa, sem aprofundamento nenhum, e aí, às vezes, ainda uma mensagem totalmente fora de contexto, como o que a teologia da prosperidade faz. Pega um texto lá do Antigo Testamento e tenta enfiar de goela abaixo na Nova Aliança, e a gente percebe que algumas coisas ficam bem desconexas, né? Seria mais ou menos isso. E textos fora de contexto, como eu acabei de falar, versículos isolados, e por aí, uma salada, né? Como você já deve ter visto ou ouvido falar. Então, inicia realmente na questão da vida do pregador, né? Muitas vezes o pregador ele não tem uma vida com Deus, às vezes não tem momentos de oração, não tem um devocional. Pensa que até mesmo que por ele estar pregando e Deus está trazendo um movimento, ou até mesmo está acontecendo um movimento emocional
que muitas vezes até nem vem de Deus, ele acha que mesmo ele está vivendo uma vida como ele está vivendo, ele está sendo aprovado por estar acontecendo tudo isso no seu ministério. Então a gente vê que a questão da vida, como o senhor fala de unção, que na verdade é a vida do pregador com Deus. Se o pregador tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida realmente com Deus, não somente de leitura bíblica e de oração, mas de praticar a palavra, de viver a palavra realmente, mesmo que ele não tenha tanto aprofundamento bíblico, tanto conhecimento teológico, eu acho que a própria vida dele com Deus e ele pregar uma mensagem na sua simplicidade faria toda a diferença, né, pastor? Com certeza. Cabe a gente ressaltar isso, que a maioria dos pentecostais não tem oportunidade, às vezes, de fazer um curso teológico, não tem oportunidade de se especializar até em alguma área determinada da teologia sistemática, enfim, mas se tivesse, como o senhor falou, comunhão com Deus, prática diária de alguém que serve a Deus, eu acho que ele conseguiria transmitir isso no momento que ele está pregando. E o que se percebe às vezes é uma mensagem que se torna, na verdade, uma palestra. E aqui, eu vou tentar segurar bastante coisa aqui, mas tem coisas que eu não vou conseguir deixar passar. Por exemplo, a gente percebe que aqueles que têm a oportunidade de estudar, ele acha que em cima do púlpito é o momento de ele mostrar para quem está ali que ele estudou, que ele aprendeu, e aí ele quer transmitir tudo que ele passou 3 anos ou 4 anos dentro de uma sala de aula, e ele quer mostrar isso em cima do púlpito. A gente é o famoso exibicionismo, né? Ele quer dar um show ali, né, em cima do púlpito. E daí também é outro problema, porque ele quer, naqueles poucos minutos, e os senhores sabem que nós, em via de regra, nós temos aí, a maioria dos nossos púlpitos, um tempo de pregação de 30 minutos, 40 minutos. O que não é nada. Exatamente, para expor um texto, né, se torna bem complicado. E daí ele usa esse pouco tempo que ele tem para ficar mostrando que ele sabe, e no final ele fala bastante coisa, mas não diz nada. E aí o que mais me deixa revoltado com o pregador é que esse cara, ele fala de tudo menos da Bíblia. Então ele fica citando vários autores que ele lê, ele cita vários teólogos, vários historiadores, vários livros, mas ele muito pouco fala da Bíblia. E eu acho que o púlpito é lugar para falar de Bíblia, é para expor a palavra de Deus, não a palavra de A, B e C. Exato, pastor. E o que eu tenho visto, né, nesses meus 20 anos servindo a Deus, é que a pessoa que ela tem conhecimento, ela não demonstra. Você vê a pessoa, o saudoso Russell Shedd, conhecimento que aquele homem tinha era extraordinário. Os momentos o tempo que esse homem passou estudando as escrituras. Mas quando você ia ver uma palestra dele, você via que ele falava de maneira mais simples, que todo mundo entendia o que ele estava falando. Então a pessoa que ela tem conhecimento, ela não precisa demonstrar que ela tem. Só demonstra conhecimento a pessoa que não tem, porque ela quer demonstrar que conhece alguma coisa. Então esse também é realmente um problema que acontece. Deixa eu trazer aqui, ô Marcelo, a primeira pregação que eu ouvi quando eu fui em Jataí. Jesus! O camarada não era de Jataí, não era de Goiás, era uma pessoa que tinha vindo de São Paulo, e ele fez uma salada no texto, mas a pior, assim, que eu não esqueço, a pior coisa, foi ele ter falado assim, ó, ele falando da crucificação de Jesus, ele falou assim, porque Flávio Joséfo diz que quando Jesus foi crucificado, a sua carne, ela caiu no chão e ficou igual carne moída. Por isso que a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Gente, Flávio Joséfo nem fala da crucificação de Jesus, entende? Então, para as pessoas que estavam ouvindo que não conheciam, foi o máximo. Ó, como essa pessoa tem conhecimento, mas não sabia ele que tinha uma pessoa ali que conhecia Flávio Joséfo e sabia que Flávio Joséfo nunca tinha dito isso. Então, esse irmão, existe muitos dessa maneira, que querem trazer algo extraordinário, querem trazer um conhecimento exorbitante, mas não tem graça de Deus, não tem uma intimidade com as escrituras, não tem relacionamento com as escrituras e não transmite isso ao pregar, né? Só traz uma exibição realmente da pregação. Anderson, não sei se isso é comum apenas aqui do estado de Goiás ou se é de todo o Brasil, mas citar Flávio Joséfo virou sinônimo de autoridade e conhecimento. Então, assim, quando algum irmão quer transmitir algum aspecto ou trazer aquela sensação, olha, o que eu estou falando está baseado em uma autoridade, essa autoridade é o Flávio, então, sim, isso traz até um certo complicação para a pregação, porque ele não está sendo honesto com o texto e muito menos com a igreja. Claro que é proibido citar outros
outros nomes, ou como Flávio Josefo, não. A questão é no exagero e na intenção de você estar citando as fontes, né? Se você tem a intenção de clarear o texto referente à citação que você está trazendo, clarear o texto, aí sim, na maioria das vezes o que a gente vê não é para isso, é somente para mostrar um elitismo, né, intelectual da pregação que não leva a fundamento nenhum. Você é o centro. Então aqui o pastor falou sobre teologia da prosperidade. Será que isso tem nas nossas igrejas? Acho que não, né? Não tem, não. O que seria essa teologia da prosperidade, para a gente ter uma base aqui bem rápida aqui, para a gente introduzir já nessa parte da pregação? A teologia da prosperidade, ao meu ver, ela é uma falácia, uma mentira, um engodo, porque ela tenta, ao meu ver, ela tenta anular a cruz de Cristo. Em que sentido? Prometendo coisas que o próprio Jesus não prometeu. Então é aquilo que a gente sabe que a teologia da prosperidade faz. Eles pegam lá o Antigo Testamento e trazem para os dias de hoje. Esquecendo o contexto, esquecendo a proposta de Deus com a nação de Israel, era tornar Israel um poderio, era tornar Israel uma grande nação exemplar para as demais nações. E nesse sentido, a prosperidade ali, ela glorificava o nome de Deus. Era preciso que Israel fosse uma nação próspera, justamente para as nações olharem e dizer, tá aí, Deus tem feito isso com eles. Da mesma forma quando Deus empobrecia Israel, era o sinal da desobediência e da adoração que eles tinham com outros deuses. Então, trazer isso para os dias de hoje é complicado. Então, a teologia da prosperidade, na verdade, ela nasce, para quem já estudou sabe que ela nasce da confissão positiva, lá com Ezekiel William Kenyon, né? Que aí esse cara começou a propagar isso. Quem estudou ele sabe. E ele aprofundou seus conhecimentos na metafísica e um monte de absurdos da época, né? Eu vou citar aqui para vocês, eu estou com o livro aqui, ele estudou, por exemplo, seitas metafísicas, ele estudou filosofia do novo pensamento, ele estudou uma outra pessoa, um tal de Phineas Kimby, que estudava espiritismo, ocultismo, hipnose, parapsicologia. Então, tudo isso aí acaba chegando naquele televangelista Oral Roberts, e dele, o Hagin, né, Kenneth Hagin, acaba trazendo isso, e isso chega no Brasil, e as igrejas daqui, né, do movimento da confissão positiva abraçam tudo isso, e a gente vê o que está aí hoje. Então, a teologia da prosperidade, ela promete algo que, na prática, não se concretiza, que é a pessoa que sofre é porque ela não tem fé. Todo mundo que está sofrendo aí é porque não tem fé, ou porque está em pecado, ou porque está com o demônio no couro. Então, é um absurdo, isso não, ao meu ver, isso não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Agora, com isso, né, a gente busca o seguinte equilíbrio. Deus vai permitir alguns cristãos enriquecerem? Vai, por um propósito muito específico. Principalmente os generosos. Porque eu vou para a Bíblia, irmão, não sei se tu já leu, com certeza você já leu alguma passagem nesse sentido, que quanto mais aquele cara que é generoso, quanto mais aquele cara que dá, que não tem ganância, que não é tudo centralizado nele, parece que mais esse cara é abençoado. Já encontrou alguém assim? Sim. Eu conheço alguns empresários cristãos que esse cara está sempre prosperando, ele está sempre dando. Aí tu vai conversar um pouquinho com ele, ele ajuda meia dúzia aqui, ajuda outra meia dúzia ali, tem um projeto aqui com aqui, outro. Então, quer dizer, eu entendo que a prosperidade material, porque existe várias prosperidades, você pode ser próspero financeiramente e não ser próspero no teu casamento. Você pode ser próspero nas finanças, mas não ter prosperidade na saúde. Você pode ser um cara doente. Então, existe várias... Não necessariamente a prosperidade bíblica, você vai prosperar em todas as áreas, né? E me parece que o cristão de hoje, ele prospera mais no sentido de entender as palavras de Jesus, que é o que eu preguei quinta-feira aqui. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue. Acho que se ele entendesse isso aí, ele iria se contentar com
com que a vida que Deus tem dado para ele, não no sentido de se contentar de não querer mais conquistar mais nada, ou a gente acabar incorrendo num erro aqui, porque a gente sai do extremo da teologia da prosperidade e vai para a teologia da libertação, por exemplo, que é outro extremo, né? Aí Sim. A gente começa a pregar, então, que todo mundo tem que ser pobre e que etc, etc. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que analisar o texto e ver o que o texto está falando para nós hoje e não querer trazer a nação de Israel para os dias de hoje. E até a questão de interpretar o Antigo Testamento sem ter a peneira da Nova Aliança, que até coloquei isso na pauta, que é justamente o que os pregadores da teologia da prosperidade eles fazem. Eles pegam textos do Antigo Testamento e trazem uma interpretação diretamente ligada, como se aquelas promessas estivessem ligadas a nós, sem fazer a peneira da Nova Aliança, que já é um outro patamar do que da revelação bíblica. Que o que era do Antigo Testamento é somente uma sombra do que viria, né, até então, na pessoa de Cristo, que é a essência de todas as coisas. Então eu acho que essa questão que o senhor falou é justamente isso, da questão de Israel e da questão da interpretação do Antigo Testamento. E nós vemos isso muito hoje, falando diretamente de pregações, muito hoje pregações relacionadas a uma vida, ou até hinos, né? É só vitória, a prova acabou, agora é só vitória. Como se a vida do cristão ela fosse uma vida somente de bênção, de vitória, e essa propaganda que é feita da vida cristã, ela é feita para muitas pessoas que vêm, se convertem e acabam se afastando porque é uma propaganda enganosa. Porque o cristão não é só vitória, o cristão é problema, é dificuldade, e tem vários termos, mas como o senhor falou, existe cristãos que serão ricos, sim, mas eu creio exatamente como o senhor falou, que cristãos serão ricos para abençoar as outras pessoas. Essa é a intenção da riqueza para o cristão, é abençoar os outros. Agora, aquele cristão que quer ser rico e somente para ele mesmo, e somente para ele desfrutar daquela riqueza, ele vai incorrer no erro que está lá em 1 Timóteo 6, né? Aqueles que buscam riquezas caem em diversas coisas. Muitos têm caído da graça por causa dessa busca desenfreada pela riqueza, que Paulo diz a Timóteo. Então você esteja contente com o que você tem, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, esteja contente com essas coisas, não uma vida de pobreza, como o senhor falou, mas esteja contente com o que você tem e não viva a sua vida buscando a riqueza, porque você vai cair em erros aí e vai acabar se afastando da fé genuína que você tem em Cristo Jesus. Mais ou menos por aí. Exatamente. Né? Interessante que o pastor falou algo que me chamou bastante atenção, que existe vários tipos de prosperidade. E é muito comum as pessoas confundirem riquezas com prosperidade. Você pode acumular riquezas, você pode fazer dinheiro, mas isso não quer dizer que você é próspero. É igual, ele explicou muito bem, prosperidade no relacionamento, prosperidade na vida espiritual são coisas totalmente diferentes. Então, assim, é muito comum, pelo menos aqui no meu contexto, que as pessoas vêm para a igreja com esse pensamento: eu quero ser próspero, mas a prosperidade dele, ele tá distorcendo para riqueza. E eu não culpo a pessoa em si, mas sim aqueles que transmitem o evangelho, ou que deveria ser o evangelho, nas múltiplas plataformas, né? No rádio, na TV, na internet, trazendo essa sensação que o sinônimo de prosperidade é a mesma coisa de riqueza. Exatamente, é isso aí. As pessoas confundem, porque o que está em alta quando se fala em teologia da prosperidade, só vem uma coisa na cabeça: riqueza material. Dinheiro. Dinheiro, money, né? Então o cara vem para a igreja, por exemplo, que tem empresário que vem com dificuldade financeira e chega aqui e ele quer que Deus faça da noite para o dia a empresa dele começar a dar lucro. Mas por quê? Porque venderam essa ideia para ele. Alguém vendeu essa ideia para ele. E aí ele chega aqui, e se ele chega numa igreja comprometida com a palavra de Deus, ele vai ouvir às vezes até o contrário. Ele vai dizer assim: meu amigo, se a tua empresa está passando por essa dificuldade, provavelmente ou porque você é um mau administrador, ou porque Deus está te provando para conhecer o teu coração e para saber se o teu coração está na tua empresa ou está em Deus. Então, e agora já em outros movimentos, aí, outras igrejas, esse cara vai chegar lá mesmo quebrado às vezes e ainda vão cobrar dele assim: meu amigo, tu quer receber a bênção de Deus? Então deixa o teu carro aí. Quer receber a bênção de Deus? Então faz um sacrifício aí. Um ato de fé. De X valor, um ato de fé, exatamente. E aí esse cara vai se quebrar mais ainda. E na sequência do texto que você citou, irmão Anderson, qual a proposta aqui para os ricos, que existe os cristãos ricos? Por quê? Porque, como a gente já falou, porque são pessoas abençoadoras e quanto mais eles abençoam, mais Deus dá para eles. Por quê? Porque o dinheiro não é um fim, é um meio, né? O dinheiro passa por ele e não fica nele, porque ele abençoa pessoas. Olha a instrução de Paulo a Timóteo, para Timóteo instruir os ricos da igreja ali ou daquela comunidade.
1 Timóteo 6,17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Olha, isso aqui é fantástico agora. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha que tremendo isso aqui. Tremendo. É um conselho para os ricos. Então, vocês que são ricos, não sejam arrogantes, não ficam colocando a esperança de vocês na incerteza da riqueza, mas antes façam boas obras, sejam generosos, porque daí, fazendo isso, além de ganhar um galardão na vida eterna, com certeza vocês vão ser cada vez mais abençoados. Por isso que a gente chega, né, na seguinte conclusão: quem abençoa tanto um indivíduo, uma pessoa, como a obra de Deus, ele tem que estar no coraçãozinho dele já. Por isso que tudo começa de fato na mente, no coração, né? Porque se ele já está mal intencionado, ele pode dar o valor que ele quiser na igreja, ele pode dar o valor que ele quiser para quem ele quiser. Se a intenção dele já é ruim, esse cara ele vai estar perdendo tempo, porque não vai voltar o que ele quer. Ele quer investir e colher 100 vezes mais. Só que Deus conhece a intenção do coração. Por isso que no sentido da oferta não existe valor, existe intenção, né? Justamente. E tem pessoas que pensam assim: não, mas por que eu não sou rico? Eu vou ajudar as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração e sabe se a gente vai ajudar. E sabe justamente. Você é o centro. Agora, essa questão de teologia da prosperidade que a gente vê muito é a questão da nossa igreja, principalmente, né? Que o pastor é Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, Marcelo é Assembleia de Deus. Eu não sei se lá, provavelmente lá em Goiás também tem, que é o chamado culto da vitória. Não estamos aqui para falar contra o culto da vitória. Mas eu entendo o culto da vitória como um culto evangelístico. A intenção do culto da vitória eu acho que inicial, era chamar pessoas que não são cristãs para ouvir a palavra de Deus e, através da oração, Deus operar milagres e essas pessoas se converterem. Eu entendo o culto da vitória nesse sentido. Porém, com a teologia da prosperidade, o culto da vitória virou culto para afagar crentes mimados. Afagar egos de crentes mimados. E virou nesse sentido. E o que aconteceu com os crentes? Aqueles crentes fortes, aqueles crentes antigos, que vinham à prova e enfrentavam a prova, permaneciam firmes. Hoje, com toda essa teologia da prosperidade, com essas pregações, a gente vê o quê? Crentes apáticos. Crentes que, Deus não me dá, Deus não faz isso. Crentes que não tem mais uma fortaleza de se firmar num conceito e permanecer, entendeu? Naquilo que foi chamado realmente. E ser perseverante, que seria a palavra certa, naquilo que realmente deseja de parte espiritual. E só se volta para coisas materiais, só se volta para promessas, e às vezes, por não ser uma promessa que é da parte de Deus, ela não se cumpre, e a gente vê um monte de crente frustrado porque quer algo, mas esqueceu do principal, que é a função do culto, é nós adorarmos a Deus e nós temos um relacionamento com Ele. Esqueceu do principal, que é o próprio abençoador, e busca somente a bênção. Eu acho que essa questão da teologia da prosperidade, dessa pregação contemporânea voltada para isso, tem feito crentes dessa forma, né? Tem feito crentes apáticos. A gente tem que ter esse cuidado, irmão Anderson, porque assim, o culto da vitória, de fato, eu vejo dessa forma também. Ele é um atrativo, entre aspas, para cativar quem está numa vida aí cheia de problemas. Ele vai acabar procurando uma igreja porque, como eu disse, ele quer que os problemas dele sejam resolvidos. Então aqui ele cai, entre aspas, nessa armadilha, né, boa nesse sentido. E aqui ele tem que ouvir a palavra de Deus. Ele tem que ouvir que, se ele se voltar para Deus, de repente coisas que ele está passando tem a ver com o pecado que ele está no momento, tem a ver com a conduta que ele está tendo, enfim. Então o culto da vitória, ele vem com essa proposta, é aquilo que eu também vejo. Só que ao mesmo tempo tem que se cuidar, aí é o papel do pastor, né?
ele tem que analisar quem é que ele está trazendo para pregar na igreja. Porque, via de regra, irmão, tu sabe que quem prega no Culto da Vitória, a maioria não é os pastores. Eles convidam pessoas de fora para vir pregar. Sim. Então, daí esse pregador que vem de fora, esse cara, às vezes, ele é da confissão positiva, entendeu? Então, Sim. Daí, é isso que eu estava conversando esse dia com um pastor aqui, nossa, eu estava falando justamente isso. Eu não vejo, irmão Anderson, ainda as nossas igrejas pregando teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade é esses erros que a gente já comentou aí, sacrifício de valores, e compra isso ungido, compra aquilo outro ungido, aqueles absurdos que tu liga a TV e tu vê. A nossa igreja não faz isso. Agora, o que eu vejo é que a nossa igreja faz o seguinte, a nossa igreja aqui, eu digo Assembleia de Deus nível Brasil, né? O que acontece? É a mensagem triunfalista, Sim. que alguns chamam da filha da teologia da prosperidade. Né? Mas é filha. Exatamente. Acho que até o Gutierrez, em algum podcast que ele deu aí, acho que eu me lembro, ele também deu esse exemplo. É a filha da teologia da prosperidade. É aquela mensagem triunfalista, né? Sim. Então ninguém, graças a Deus, nossa igreja está longe de pregar a teologia da prosperidade como ela é de fato pregada em outros movimentos, mas a gente prega uma raiz, né? Exatamente. Aí é por isso que a proposta do meu livro é analisar a influência da teologia da prosperidade no movimento pentecostal. Exato. Então, no meu livro eu abordo isso. Nós estamos aos pouquinhos bebendo disso, aos pouquinhos. Então, se a gente não começar a puxar o freio de mão, ou começar a se atentar, e como eu disse, o pastor se atentar para quem ele está trazendo para pregar na igreja dele, daqui a pouco ele vai arrumar um problema, porque ele vai criar várias pessoas vindo, esperando receber de fato um milagre financeiro da noite para o dia, e isso não vai acontecer, né? Então, a proposta do Culto da Vitória é essa, é trazer essas pessoas que estão com dificuldades, mas quando elas chegarem ali, elas receberem uma orientação da parte de Deus, e entenderem que com o tempo e na medida que elas arrumarem as suas vidas em todos os sentidos, espiritualmente, e receberem da parte de Deus uma orientação sobre como conduzir as vossas vidas, elas vão ver que vai ser muito comum que as coisas daqui a pouco comecem a se acertar. Porque assim, irmãos, tem gente que fala assim, depois que, por exemplo, eu já vi exemplos assim, depois que eu comecei a fazer a campanha, daí eu parei de fumar, parei de beber e começou a sobrar dinheiro. Aí eu falei, mas é óbvio, querido, tu não tá mais jogando teu dinheiro no cigarro e no álcool, é óbvio que vai sobrar dinheiro. Agora tu tem que saber administrar esse dinheiro que começou a sobrar, entendeu? Então não é que aconteceu um milagre estrondoso. O milagre, na verdade, foi a tua salvação. Esse foi o milagre. Você realmente entender a proposta de Cristo e se libertar dos teus vícios. Obviamente que Jesus te libertar dos vícios. Mas aí começou a sobrar dinheiro justamente você parou de jogar dinheiro em porcaria, em coisa ruim. Então a gente tem que ter esses cuidados, de cuidar quem é que nós estamos trazendo para pregar em cima dos nossos púlpitos. Falo aqui me colocando como um pastor, né, e que claro, também ajuda aqui na sede, e analiso e vejo muitos pregadores que vêm. Graças a Deus, eu acho que a nossa igreja, graças a Deus, irmão Anderson, está muito longe de pregar de fato a teologia da prosperidade. Agora, uma mensagem triunfalista, a gente começa a perceber, sim, e a gente precisa começar a cuidar e analisar, porque daqui a pouco, não sei quantos anos nós estamos falando aqui, mas com a modernidade, com a pós-modernidade, com tudo que está vindo por aí, a gente tende, né? Não deveria assim, mas me parece que se a gente não lutar para defender a nossa identidade pentecostal, daqui a pouco a gente vai se amoldando à cultura de consumo, que é a teologia da prosperidade, e a gente vai acabando abraçando coisas que não deveria abraçar. O neopentecostalismo também, né? Eu digo aqui, já Exatamente. Repito, já para que não tenha confusão na minha fala, eu não sou contra o culto da vitória, eu só acho assim, Sim. como o pastor falou, né? Que deve ser orientado na questão dos pregadores, porque assim, é uma diferença muito grande em você pregar a respeito de milagre e a respeito das obras de Deus e de você pregar uma mensagem que o centro da mensagem é o homem. O centro é o homem sair do anonimato.
Vamos dar umas alfinetadas aqui de leve, né? Sim, e aí botar no palco e todo mundo vai ficar batendo palma pra ele. Isso, entende? Então há pregações nesse sentido que moldam a mensagem, colocando o homem no centro, como se a função de Deus lá no céu fosse fazer as coisas para o homem. É uma diferença quando você prega que Jesus fez o milagre e exalta Jesus por aquele milagre que foi feito, colocando fé na vida das pessoas e as pessoas receberem o milagre pela crença no que a palavra de Deus está dizendo a respeito do milagre. E você colocar Deus como eu já falei algumas vezes nas minhas pregações, como um garçom que passa na igreja anotando o pedido do que as pessoas querem, porque a função de Deus é anotar o pedido e trazer a bênção para a pessoa. Essa é a visão de muitas pessoas dentro dos cultos de Vitória, que acham que elas vão lá e Deus é obrigado a dar alguma coisa para elas e Deus tem que dar, e se Deus não dá, elas ficam bravas, elas ficam chateadas, elas ficam frustradas, porque no pensamento delas, que elas estão aprendendo com esses pregadores do triunfalismo, que são filhos da teologia da prosperidade, elas estão aprendendo que Deus tem que abençoar a vida delas, que elas têm que ser abençoadas, que elas não podem passar por problemas. E uma das coisas que eu já falei, e repito aqui, já falei em pregações e repito aqui, essa nova geração de pregadores triunfalistas tem feito a prova como algo do diabo, como se passar por prova fosse algo do diabo, é algo ruim, não é algo que para transformar o nosso caráter, não é algo para nos levar a um relacionamento maior com Deus, é algo ruim, é algo péssimo, e a teologia do triunfalismo está fazendo isso também na mente e no coração das pessoas. E aí a gente percebe, né, irmão Anderson, que essa pregação ela vai anulando a cruz de Cristo. Exato. Porque o que é cruz? O que é cruz? Cruz é renúncia. Quinta-feira eu preguei aqui, não estou fazendo propaganda aqui minha não, tá? Mas se tu assistir a mensagem ficou gravada ali, se tu dar uma olhadinha, você vai perceber. Eu preguei a mensagem de Mateus 16, 24. Jesus olha para os discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Então essa mensagem ela não combina com o triunfalismo, porque ali Jesus está ensinando o contrário. Está dizendo, meu filho, não existe triunfalismo aqui. O único triunfalismo que vai ter aqui é o nosso triunfalismo sobre a morte. Porque Jesus está convidando os discípulos para morrer. É isso que Jesus está convidando. Ele está dizendo assim, olha, pega a tua cruz aí, e cruz fala de escândalo, fala de calúnia, fala de humilhação, e sobretudo fala assim, esteja pronto para morrer comigo, esteja pronto para morrer por mim. E aí o versículo lá mais para frente, o 25, 26, 27, vai falar assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem quiser ganhar de fato a sua vida, vai ter que perder. Então, quer dizer, se tu quiser ganhar a tua vida aqui nessa terra, tu vai perder a tua vida eterna, né? Agora, se tu quiser de fato ganhar a tua vida eterna, tu vai ter que perder aqui. Então, eu não vejo onde que entra a teologia da prosperidade nisso. Pastor, maravilha, muito bem explicado. Eu quero ressaltar, a teologia da prosperidade não é um tema recente. Pelo contrário, já é um tema antigo. Hoje em dia, esse tema está ganhando uma atração muito grande. Tem vários pregadores, tem várias pessoas falando, utilizando textos bíblicos para apoiar teorias ou, aliás, filosofias. Sim. Então, esse pensamento de riqueza, de prosperidade, que eu posso mais, que eu posso conquistar, isso parece que está ganhando proporções grandes. Mas eu notei que o seu livro foi baseado no seu TCC, que por sua vez foi escrito lá em 2015. E pelo que eu me recordo, em 2015, essa mensagem de prosperidade, esse desejo, essa gana, parece que não era tão grande. E a minha pergunta é, o que te motivou a escrever sobre o tema lá em 2015 e o que te trouxe a publicar esse livro somente agora? Primeiro que assim, quando eu entrei no curso de bacharel em teologia, eu já vinha com esse, como é que é a palavra correta, com esse nojo, vou usar uma palavra bem feia aqui, eu já venho com essa repulsa, porque eu sempre fui muito curioso sobre algumas coisas, e porque na verdade eu me reconciliei com Jesus Cristo no ano de 2009, eu estava afastado 10 anos da Igreja de Jesus. Aos meus 14 anos eu me rebelei, fui conhecer o mundão, só quebrei a cara, enfim, vocês sabem o que é a vida sem Deus, é uma desgraça, né? Mas Deus teve tanta misericórdia de mim que aos 25 anos Deus me permitiu me reconciliar, e aí eu botei na minha cabeça assim, Deus, ok,
se eu não posso ser doutor na lei do homem, porque eu estava estudando para ser advogado, então eu quero ser alguma coisa na tua lei, na tua palavra. Eu não me conformo em ser um crente de banco. E Deus parece que ouviu aquilo e falou, exatamente isso que eu quero fazer em ti, meu filho. E aí nasceu esse desejo de fazer teologia. Então, quando eu comecei a fazer teologia, os professores começaram a nos provocar assim, já vai pensando no teu TCC aí, o que te incomoda, algo que brilha os teus olhos quando você fala que você gostaria de escrever sobre isso. E aí eu me lembro de ver cultos na internet, de ver pregações, ligava a TV e ouvia absurdos, e aquilo me incomodava de uma forma, embora não tinha essa proporção que tem hoje, mas já existia muita gente falando, os pastores mais famosos aí falando sobre isso, né? E aquilo me incomodava, eu falava, isso aí não é evangelho, isso aí não é o que Jesus ensinou, não tem lógica isso aí. Então isso foi me impregnando desse assunto, e quando eu comecei a escrever já em 2013, a rascunhar alguma coisa, eu já pensei, poxa, se eu vou me formar em 2015, eu preciso chegar lá com um negócio pronto. Eu já vou rascunhar alguma coisa aqui, eu já comecei a escrever um parágrafo aqui, outro ali. Quando chegou em 2015, eu já estava com um compêndio de vários parágrafos, vários textos, e aí eu só fui pesquisar mais livros e autores que falavam do assunto. Então, a minha incomodação começou nisso, de ligar a TV e assistir cultos neopentecostais e dizer assim, cara, isso aí não tá fechando muito com... Lógico que assim, uns são mais exagerados, outros são mais comedidos, né? Tem, eu creio, tá? Assim, não dá para generalizar nada, a gente não pode generalizar tudo na vida, né? Mas tem pessoas, tem movimentos, tem igrejas que batem muito forte nisso. Outras tu vê que é mais leve o negócio, mas mesmo assim ainda fala. Então isso me incomodou. Então eu pensei, poxa, tá aí uma oportunidade de eu falar desse assunto. E aí só vim a publicar agora, porque aí que eu vejo a mão de Deus mesmo. Porque assim, esse material ficou pronto lá em 2015, os professores lá falaram, cara, esse material ficou muito bom. Eu de ti publicava um livro. Várias professores que estavam lá no dia da defesa, da banca, falaram isso para mim. E eu falei, poxa, legal, que bom, eu fico feliz, mas eu não sei os caminhos, não sei nem como, onde que eu vou fazer. E ao mesmo tempo eu já me distraí com outras coisas. Eu estava numa ascensão na minha carreira, que na verdade antes de trabalhar de maneira integral na igreja, eu era gestor, né, de cobrança, trabalhei muitos anos com cobrança extrajudicial. Então eu estava focando bastante na minha carreira ali, numa possível sociedade, inclusive na época, e isso acabou ficando de lado. Aí quando esse ano, melhor dizendo, ano passado, eu conheci a editora Santorini, na pessoa do Dr. Ziel aqui em Joinville, e ele estava falando, você que tem o teu TCC aí, nos procure, vamos dar uma olhada e tal. Eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade de repente lançar esse livro. Então, quando eu apresentei o material para a editora, eles leram, o Dr. Zé olhou, William, cara, teu trabalho ficou muito bom, realmente nós temos interesse na publicação, se tu quiser a gente publica. E daí, meus amigos, nasceu de fato o meu primeiro filho, né? O meu livro. Vamos lá para outra questão aqui que surge dentro dessa pregação contemporânea também, que nós procuramos abordar aqui, que é a questão da modernização e contextualização dentro das igrejas. Nós vemos que até a gente estava conversando sobre isso, sobre a guerra de geração, principalmente da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja bem conservadora, é uma igreja que tem aí seus 100 anos, né, para um pouco mais, 110 anos já. Nós temos pessoas antigas, então eu até falei com o pastor que é uma guerra de geração. Tem aqueles irmãos antigos que, querendo ou não, nós temos tem aquele conservador, referente até mesmo aos usos e costumes da igreja, há cultos mais relacionados com a parte assembleiana, porém há um movimento agora do worship, que tem entrado também nas nossas igrejas, e com esse movimento de worship tem trazido contextualizações e modernizações dentro do contexto mais jovem. E nós vemos cultos com tambores, e querem colocar a igreja mais escura, isso influenciados por questões de cultos dos Estados Unidos que são assim. E essa guerra de gerações. Porém, até o meu ver, nós não vamos nem debater isso para que a gente não fale algo aqui que vai entristecer um ou outro, ou tivermos pensamentos divergentes. Mas a questão é o seguinte: dentro dessa pregação, em muitos lugares,
eles têm colocado também a questão da modernização da pregação também, incluído, como a gente tem visto aí, e só esse assunto daria só um Pentecast, né? A respeito das pregações coaches, tem modernizado e colocado essas pregações coaches, e não somente pregação coach, mas essas pregações, porque a gente tem visto assim, pregadores até da Assembleia de Deus que são de Joinville, né? Um pregador muito famoso, ele é de Joinville, eu não vou dizer o nome por ética, mas ele é de Joinville, só que umas pregações bem emocionais, a intenção é fazer aquele teatro todo para atingir a emoção da pessoa. Eu não sei se o senhor comenta isso no seu livro, mas eu gostaria de saber, como o senhor escreveu sobre isso, e é um pastor também, a sua opinião relacionada a essa pregação coach, essa pregação emocional que nós temos visto também nessa questão da modernização da igreja. Na verdade, eu não abordei esse assunto no meu livro, eu me ative à teologia da prosperidade, como o Marcelo falou. Esse livro ficou pronto em 2015. Então, em 2015, pelo menos não tinha isso, né? Não tinha tanto, então, né? Como o livro já estava pronto, então eu não botei uma vírgula a mais. Eu só peguei o material, foi para correção ali, para a editora ali, e já foi para diagramação e metemos bala. Então não tinha isso. Então, aguardamos uma próxima edição com... Tô brincando, pastor, vai lá. Então eu não me ativo a falar disso. As pessoas que estão comprometidas com essas pregações, com esses discursos, eu oro para que elas abram seus olhos, que comecem a realmente olhar os textos que estão sendo pregados e a forma como está sendo transmitido isso, para que seja a proposta do Evangelho, que é o confronto, né? O Evangelho, ele confronta a pessoa, né? E a gente percebe que muitas pregações não confrontam, muito pelo contrário, às vezes acaba passando a mão, né, na cabeça, ou acabam passando a mão no ego e tal. Vocês não têm a impressão, às vezes, que os evangélicos estão querendo ser aplaudidos, estão querendo ser amigo de todo mundo? Sim. Não dá essa impressão, às vezes, que muitos evangélicos querem ser aceitos por todos? Sim. Até o pastor tem uma ideia. Um presbítero, Marco Antônio, ele disse uma frase há muito tempo atrás, 15 anos, há quase 20 anos atrás, que ficou gravada na minha mente, e eu sempre lembro dessa frase. Ele disse assim: gente, quando o mundo estiver batendo nas nossas costas, alguma coisa está errada. O mundo não pode bater nas nossas costas. O mundo não pode andar de mão dada com a gente. O mundo tem que nos odiar. O mundo, se a gente não estiver incomodando o mundo, alguma coisa está errada. E tem muita gente fazendo, contextualizando dentro dessa... Porque a gente pode se modernizar também. Até um exemplo, antigamente não tinha microfone. As pessoas pegavam sem microfone, não tinha bateria, não tinha guitarra. Não tinha Pentecast, né? Não tinha Pentecast? Então, há uma modernização que a gente pode acompanhar. A questão é a gente deixar a pregação cristã genuína de lado para agradar as pessoas e ficar no movimento de emoção. O que eu vejo mais na questão de jovens, como a gente está falando de pregação contemporânea e envolve jovens também, nós somos um povo pentecostal. Amém, irmão? Dá um glória aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos um povo pentecostal. E o povo pentecostal está envolvido com a parte da experiência. Nós temos a experiência como algo que faz parte da nossa teologia e faz parte da nossa vida cristã. Nós temos experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus. A questão é que estão levando essa parte da experiência ao extremo e a envolver cultos que buscam somente uma emoção no culto. Nós vemos hinos, daí apaga a luz e fica aquela luz mais escurinha, faz aqueles hinos worship para levar as pessoas a chorar, a ter aquele momento de choro. E quando você chora, o que acontece naturalmente? Você fica aliviado porque você chorou. E muitas das vezes não é questão que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo pode agir no meio de tudo isso? Pode, mas muitas vezes é somente uma emoção. Por que eu digo isso? Porque a gente muitas vezes não vê uma mudança de vida nas pessoas. A pessoa ela não muda de vida, ela não está melhorando, ela não está vivendo Cristo, ela não está vivendo a palavra. Ela simplesmente teve um momento de emoção, que ela chorou, que ela se emocionou, que foi bom para a alma dela naquele momento, mas não há transformação. E eu tenho a plena certeza, quando não há transformação, quando não há algo que mudou o caráter da pessoa, que não levou a pessoa mais próxima de Cristo, mais próximo de ser a imagem de Cristo, então alguma coisa está errada com aquele culto. Então é nesse sentido que eu levo a questão da parte da contemporaneidade. Pode ter cultos emocionais? Com certeza pode, o Espírito Santo pode estar agindo isso, mas não faça a parte emocional ser o centro do culto. O centro do culto sempre tem que ser Jesus. Você é o centro.
Pastor William, o senhor enxerga alguma conexão entre os métodos de interpretação bíblica com a pregação e com a vivência? Sabemos que existem algumas linhas de interpretação, né? O método alegórico, histórico, gramatical. Será que esses métodos não têm uma certa influência? Porque se você tem liberdade para interpretar a Bíblia de maneira conforme a pessoa entende, será que isso não está desvirtuando a verdadeira mensagem do Evangelho? Que, por exemplo, o método histórico crítico. O que o método histórico crítico faz? Ele anula toda a divindade de Jesus, praticamente. Ele diz que Jesus, na verdade, nunca curou ninguém, que Jesus, na verdade, nunca fez milagre, que Jesus foi só um Jesus histórico, né? Por exemplo. Então, se tu usar esse método histórico crítico, por exemplo, para pregar, você vai ter que provavelmente pregar quase nada da Bíblia, né? Então, a gente sabe que os pentecostais usam o método histórico gramatical, né? Então, tem a ver também, por exemplo, a gente está acostumado a ouvir mais pregações temáticas, que se propõe a analisar um tema. E aí, para chegar nesse tema, se pega às vezes versículos isolados, que estão tudo fora de contexto, e vai embolando tudo e trazendo tudo para o tema. E eu acho que isso, nesse sentido, é o que a teologia da prosperidade faz, por exemplo, né? O pregador, a proposta dele é pregar uma mensagem triunfalista. Então, nesse sentido, ele pega texto... o homem, né? Exatamente, que vai exaltar o homem. Que, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, né? Você não é cauda, você é cabeça. Pronto, já está feita a confusão. Se tu não saber fazer uma leitura do texto, se tu não souber fazer uma exegese do texto, se tu não saber o contexto que aquilo foi escrito, para quem foi escrito, em que tempo que foi escrito, dentro de uma cultura específica, fica mais difícil de tu aplicar nos dias de hoje. E aí é óbvio, aquilo que Paulo também falou a Timóteo, que nos últimos dias eles iriam amontoar mestres que falassem fábulas que eles querem ouvir. Então é o que se percebe hoje, muitas fábulas, muitas mensagens que te exalta, que exalta o homem, o antropocentrismo falando, gritando, né? Enquanto Jesus vai virando só o gênio da lâmpada mesmo, que tu vai lá, esfrega e diz, Senhor, eu tenho quantos pedidos aí hoje? E é isso. Então o método, com certeza, ele tem tudo a ver também com os erros, né? Mas se bem que, vamos ser bem sinceros aqui, né? Tem muita gente que sabe que está fazendo errado, mas faz mesmo assim, né? E outra coisa também, né? Tem muitos pregadores que não tem método nenhum. É verdade. O método dele Intuição. é na intuição. E a questão é a seguinte... Muitos pregadores, eles pregam com a intenção de agradar o público. A intenção deles é agradar, é pregar uma mensagem boa para que o pastor chame ele novamente. É pregar uma mensagem que faça as pessoas pularem, que faça as pessoas glorificarem. A intenção dela é essa, é mexer com o público. Então as pregações, elas iniciaram nesse sentido. Nós vemos assim, vou ser bem direto aqui, né? Que muitas das influências que tiveram isso na questão de novos pregadores é os gideões missionários. Muitos iam para os gideões, iam ver aqueles grandes pregadores e voltavam para suas igrejas querendo fazer igual. Só que muitos daqueles pregadores que pregavam lá, principalmente antigamente, como Gilmar Santos, eram pessoas que estudavam muito as escrituras, estudam muito as escrituras. Como Napoleão Falcão, pessoas que estudavam muito. E eles voltavam para suas igrejas, não queriam ler nada, não queriam estudar nada e simplesmente queriam subir no púlpito para pregar suas mensagens com a intuição. E hoje, o que nós vemos mais, só para dar uma pincelada aqui, né? É pregadores querendo achar no texto o que o texto não diz. Eles ficam procurando coisa que não está no texto. Eles ficam procurando, não, eu tenho que achar uma coisa aqui que ninguém viu. E eu sempre repito isso, gente, se ninguém viu, é porque não está no texto. A maioria das vezes, esses irmãos, eles escolhem um tema e depois escolhem o texto. Deixa eu ver se tem algum texto aqui para concordar com o meu tema aqui. É complicado. E eu acho que isso aí é muito, pode falar, isso é muito importante, Anderson, o que tu falou, porque o cara tem alguém como exemplo, um cara que é referência para ele, de Bíblia, um cara que realmente faz uma pregação coerente, bem feita, só que ele, como ele é às vezes um soldado raso ainda, ele ainda não tem nem a metade da metade do estudo e do conhecimento, e às vezes não tem nem tempo, às vezes,
para estudar a quantidade de horas que aquele exemplo dele, aquela referência estuda, e daí é o que tu falou, ele quer fazer quer fazer a mesma coisa, e inclusive às vezes uns imitam na íntegra o seu mesma pregação, mestre ali, né? A mesma pregação, o mesmo chavão, tudo igualzinho, só que a mensagem dele não chega nem perto, porque ele realmente não tem o tempo de estudo, ou não tem a profundidade, ou às vezes nem quer mesmo, ele quer a comida de micro-ondas, ele bota lá 1 minuto lá e tá pronto. Quer o resultado, mas não quer ter o trabalho, né, pastor? Exatamente. Mas mensagem boa mesmo, pastor, é aquela que Deus dá no púlpito. Segundo alguns, o Espírito Santo dá na hora, revela na hora, né? É revelamento, né? Pra gente encerrar então aqui o nosso bate-papo, pastor, algumas dicas que nós poderíamos dar aqui para novos pregadores. Eu queria algumas dicas para que eu viesse ter uma boa pregação, então uma teologia mais bíblica. Quais as dicas que o senhor daria aí para os pregadores, e nós vamos complementar aqui? A minha dica seria, primeiro, aquilo que a gente falou no início. Esse cara precisa ter vida de oração, esse cara precisa ter muita leitura bíblica, e ele precisa conhecer, né, de maneira, já que está aí a teologia sistemática a nosso favor, por que não usar, né, óbvio. Inclusive, eu estava, esses dias, o próprio pastor Eliseu Rodrigues aí, deu um tapa na cara de muitos aí que falam mal da teologia, porque ele falou assim: a teologia sistemática esfria, ou não é. Meu Deus, se fala ali de soteriologia, se fala de armateologia, se fala de tudo está amarrado em Cristo. Então o pregador ele precisa estudar, e se possível vai fazer teologia, vai estudar teologia. Se não tem condições de estudar teologia, então vai comprar livros e vai estudar. Eu conheço, Anderson, muitas pessoas que são autodidatas. O cara nunca sentou num banco de faculdade, né, de teologia, mas o cara sabe quais são os livros que é estudado lá, ele se mune desses livros, ele estuda e ele vai buscar, se ele não pode sentar, mas ele vai buscar ajuda em outros teólogos, e ele acaba aprendendo o negócio. E aí se torna um baita. Exatamente. E acaba. Legal. Olha, eu estou falando de alguém que está aí, eu nem sabia, mas entendeu? Então assim, poxa, vai fazer isso, vai estudar, vai ler 50 vezes o texto, vai pegar primeiro leia o texto, tire as suas conclusões, mas depois vai ler um comentário bíblico bom, né? Tem vários aí, vai ver se realmente tu está perto daquilo que tu tirou de conclusão. Lógico, eu sempre digo, não vá pela cabeça de comentaristas, mas eu acho que agrega, eu acho que ajuda, né? Principalmente os iniciantes, né? Acho que depois que tu já caminhou um tempo, tu cada vez fica menos refém de comentários, né? Porque tu aprende, você mesmo aprende a fazer a pregação, mas vai buscar conhecimento, né? Com certeza. Então a minha dica é essa: vá orar, vá ler Bíblia e vá se especializar, vai ler livro, vai comprar livro. É isso mesmo, porque tem pessoas que a gente chama do misticismo, né? Misticismo religioso no sentido pejorativo, que é aquela questão de que parece que o Espírito Santo só vai estar comigo quando eu pegar o microfone. Quer dizer... Quando eu estou na minha casa... justamente. Quando eu estou estudando em casa, preparando um texto, lendo livros, parece que o Espírito Santo não está comigo. Ele só vai estar comigo se na hora do púlpito ali aparecer um texto, uma luz revelatória, e vai iluminar o texto, e eu vou saber na hora, daí, porque há essa parte mística em muitas pessoas ainda. Eu tenho um grupo de livros no Facebook de compra e vendas, e teve uma pessoa lá que o pessoal colocando os livros para vender, para trocar, e o camarada lá não leia livros, leia só a Bíblia. Eu peguei e falei, excluí ele do grupo, falei, não, aqui não é lugar para ti, meu amigo. O que você tá fazendo num grupo de troca de livros se tu não quer ler? Entende? E tem muitas pessoas desse sentido, que elas dizem assim, não posso ler comentário bíblico, porque comentário é um livro escrito por homens. Mas, gente, são homens que dedicaram a sua vida para estudar as escrituras e estão nos auxiliando a compreender os textos, e as pessoas não entendem nesse sentido. Então eu acho que o principal, além do que o senhor colocou, né, das 3, que é a oração, com certeza, a leitura bíblica, mas um pregador perguntou para John Wesley, por que eu não consigo me desenvolver
envolver na pregação. O John Wesley foi ver a pregação dele e John Wesley falou: olha, você não tem uma desenvoltura porque você não lê. Você lê muito pouco. Se você lesse mais, você teria mais profundidade para falar das coisas. Como você lê muito pouco, você repete muito das coisas, muito do seu pensamento, e você não tem profundidade justamente pela sua falta de leitura. Então, muitas vezes, quando eu termino de ministrar um ensino, às vezes tem jovens: ô irmão, qual que é o segredo? Eu falo: meu querido, o segredo é ler, é você estudar. Entendeu? Não vai vir num passe de mágica, não vai vir de uma hora para outra. Você tem que estudar, você tem que ler. Não adianta que ministério não é uma coisa que vem de uma hora para outra. O ministério é construído. Deus te dá o chamado, mas você vai construindo o seu ministério, o seu chamado. Se você tem chamado para o ensino, a Bíblia diz que aquele que tem o dom do ensino, que se esmere, que faça isso continuamente, que fique estudando realmente. E quem tem pregação tem que estudar, tem que ler, tem que buscar a Deus, mas tem que estudar muito, porque senão vai somente ser, como o pastor falou, um soldado raso, não vai ter profundidade bíblica e só vai falar das mesmas coisas. É aquele, muitas vezes, que eu vejo pregadores, o pregador só muda o texto, mas a pregação dele sempre é a mesma. Você já percebeu isso? O pregador vai lá ler outro texto lá em Apocalipse no assunto, mas ele vai pregar a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Por quê? Porque não tem profundidade. E como eu falei, claro, entre escolher um pregador que tenha conhecimento e não tenha unção, né, uma vida com Deus, e um pregador que tenha uma vida com Deus, unção, e tenha pouco conhecimento, eu prefiro que tenha unção. Mas é claro que é muito melhor você ouvir a pessoa que tem unção e tenha conhecimento e tem um embasamento realmente e precisa estudar realmente, precisa buscar. Não vem de qualquer maneira, não vem de uma hora para outra. Você tem que ter o chamado e tem que estudar. Marcelo, alguma coisa? Anderson, só pegando um gancho aqui, assim como o pastor falou, você tem que ter boas referências. Eu trato muito com jovens, e os jovens, eles estão buscando muito referências no YouTube. E aqui é uma crítica com um caráter de orientação. Não é que escutar pregadores, pessoas que têm canal no YouTube que fala da palavra de Deus, que isso seja ruim. Pelo contrário, isso é bom. Mas eu acho que para você ter uma construção sólida de pensamento, um pensamento cristocêntrico, você tem que ter boas referências literárias. Porque a pessoa que está lá do outro lado, de um podcast, de um canal do YouTube, eles estão trazendo uma leitura daquilo que eles leram, né? Uma visão a complementar de toda a bagagem que ele tem. Então, isso, em alguns aspectos, acaba atrapalhando. Eu, quando comecei a estudar a palavra de Deus, primeiramente através da própria Bíblia, depois fui buscar referências e eu caí no YouTube. Então eu passei um bom tempo ali pegando referências de diversas linhas teológicas, algumas boas, algumas nem tanto, e eu acabei me confundindo, e aí eu fiz aquilo que o pastor falou lá no início do podcast. Eu quis mostrar que eu sabia, mas infelizmente eu cometi diversos erros e eu acabei sendo muito enfático em alguns pontos, como o Anderson acabou de falar, bater apenas em um único aspecto. Eu via uma pregação lá no YouTube e trazia para os grupos de estudo e para o púlpito e falava somente daquele assunto. Então, quando você lê um livro, você gasta tempo pensando e refletindo e rascunhando sobre os livros, né, Anderson? Que na verdade você vai meditando junto com o autor e vai tirando conclusões junto com o autor, e às vezes você tira conclusões que nem o autor tirou. Então o livro, ele te faz pensar, te faz meditar realmente no assunto que você está tratando. E o que o Marcelo falou é importante. A gente tem que ter boas referências, mas procure referências daquelas pessoas que já são referência para você no meio que você convive, de pessoas que você conhece, que você vê que são pessoas de Deus e que podem te ajudar na questão de leitura, para que você não venha cair em divergências, em teologias que não são saudáveis também, que existe também, em teologias que vai te afastar realmente do propósito de Deus na tua vida e no teu ministério. Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão da internet e tem que buscar orientação de pessoas que já têm uma bagagem, né, vamos dizer assim, uma diretriz saudável para poder te ajudar nesse sentido. É verdade, é bem isso aí. Gente, poderíamos estar falando muito mais coisas a respeito desse assunto de pregação. É um assunto muito gostoso de se falar. Está aí o livro do pastor William Corby, Pregação Contemporânea, da editora Santorini. Pastor, para adquirir o livro, como é que o pessoal faz? Então, irmão Anderson, pode me procurar aí nas redes sociais, pelo Instagram, William Corby, Flávia Corby, meu Instagram junto com a minha esposa. Pode mandar um direct lá, que a gente manda o livro pelo correio. Já mandei alguns livros dessa forma, via correio. Se você é de Joinville, pode me procurar aqui na Igreja Assembleia de Deus, no Templo Central, aqui na sede. Eu trabalho aqui na secretaria.
pode passar aqui e adquirir. Nós temos aqui em Joinville também a loja da Bíblia, você pode adquirir na loja da Bíblia. E também temos aqui na secretaria da Escola Bíblica Dominical da Igreja, que também está à disposição. E é isso. Procura ali nas redes sociais que você também acha por ali. Amém. Nós deixaremos também um link aqui, se tiver da editora Santorini, o link nós deixaremos aqui no nosso site aqui também, para que as pessoas também possam adquirir direto, né? Se quiserem adquirir direto pela editora, também vão direto no link aqui no nosso site www.pentecast.com.br. Então nós agradecemos, pastor, muito obrigado por esse tempo que nós passamos junto aí, foi muito edificante mesmo, nós agradecemos mesmo. Eu que agradeço, irmão Anderson, pela oportunidade, gostei muito desse bate-papo. É um assunto que, obviamente, que a proposta aqui não é esgotar o assunto, porque o assunto realmente ele vai longe, né? Mas dentro do tempo que a gente tem, dentro do que a gente, né, tem de conhecimento até o presente momento, é o que a gente conseguiu abordar, mas é um assunto bem interessante que vale a pena refletir sobre esse assunto e cada vez, né, tomar os cuidados para que a gente possa não deixar que isso venha influenciar, principalmente nós pentecostais, né? Amém. Nós teremos um outro Pentecast mais pra frente. Estamos tentando agendar com o pastor Ivan Teixeira, que ele lançou um livro também que é Pregação e Pregador Pentecostal. Só que daí nós vamos abordar outras questões deste assunto também, que é bem interessante. Marcelo? Gostaria de agradecer pela oportunidade, pastor. E realmente eu fiquei impressionado com a riqueza de conteúdo e com a simplicidade do irmão. Amém, pastor. Nós agradecemos mais uma vez, agradecemos todos os ouvintes aí. E gostaríamos, pastor, como o senhor está presente hoje aqui, geralmente o nosso evangelista Gilian Amaral, que deixa a bênção apostólica, o senhor como pastor aí nos deixa a bênção apostólica para a gente encerrar. Amém, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, né, e o grande amor de Deus possam estar sobre a vida de cada um de nós. Estamos despedidos em nome de Jesus. Agora sim. Entendeu? Eu posso ativar o mudo também, só não consigo desativar o mudo. Entendi. Perfeito. Eu vi aqui. Eu consigo ativar o mudo, não consigo desativar o mudo. Então vamos lá, o Marcelo... Consegue me calar aqui se precisar. Isso aí seria bom em algumas pregações, né? Pois é, né? Esquece a sineta, né? Aí não precisava tocar sineta, né? Moço, uma vez eu vi um púlpito que tinha uma luz que ficava piscando. Achei interessante aquilo, viu? Não, é sério. Aí se o irmão tava pregando e tava saindo muito, aí o pastor ia lá na cadeira dele, tinha um botão, cara, ligava e a luz acendia, ele ficava piscando, aí o cara entendia. Boa ideia, hein? Cara, sensacional aquilo.